E essa noite a gente vai ver as adventistas do sétimo dia. Tá? A gente vai expor os erros e mostrar quem são esse grupo, essa igreja. Mas antes eu quero orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por esse tempo que o Teu Espírito está ministrando aos nossos corações. E obrigado, Senhor, por nos mostrar coisas que a gente ainda não viu, a gente ainda não enxergou pela Tua Palavra. Que Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra nos traz total clareza, Senhor. Abre os nossos olhos para a Tua realidade, Senhor. E obrigado por não correr o risco de ser enganado quando nós estamos na Tua Palavra, quando a gente conhece mesmo a Tua Palavra. Eu peço que a Tua Palavra habite ricamente no nosso meio essa noite, que o nosso coração esteja, Senhor, arraizados e alicerçado na Tua Palavra, na Tua verdade, Senhor. Nos ajuda a cada vez mais guardar a Tua Palavra no nosso coração, a fim de que a gente não peque contra o Senhor. Tenha toda a liberdade essa noite no nosso meio e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Para começar o estudo, quero lembrar do nosso versículo que a gente sempre colocou no começo desses estudos da defesa da fé em 1 Pedro 3,15, que fala: Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Nós temos razão pela esperança que há em nós. Nós sabemos por que cremos, porque a palavra de Deus nos fala por que cremos, porque temos razões para que a gente também possa compartilhar com outras pessoas que vêm até nós com dúvidas, e pessoas de outras religiões, outros grupos religiosos que desafiam a nossa fé, que até atacam a nossa fé. Precisamos saber o que nós cremos e por que cremos. E essa noite, como eu já falei, expondo os adventistas do sétimo dia, a igreja adventista. E muitas vezes no meio cristão, né, em primeiro lugar, esses não são irmãos, essas pessoas não são irmãos, só que eles se reúnem no sábado, né? Não é isso a única diferença que tem. E expondo as doutrinas falsas essa noite, eu jamais quero falar daquilo que essa igreja contribuiu para a sociedade. Tem muitas escolas boas, tem hospitais, tem redes sociais. E nessas organizações da igreja adventista, eles geralmente não passam as doutrinas. Então, não tire a sua criança ou seu filho da escola adventista, se estiver lá, né? Mas conheça essa noite as doutrinas falsas que essa igreja ensina. E, embora eles tenham muitas das doutrinas importantes que nós também temos, eles acreditam num Deus triuno, na Trindade, eles acreditam que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa, que a Bíblia é inspirada por Deus. Ainda assim existem erros graves que nós queremos expor essa noite. Mas primeiro vamos falar da história, como tudo começou. E tudo começou nos Estados Unidos com um homem chamado Guilherme Miller, que nasceu em 1782. Então, 1782, né, século XIX, mais ou menos, ele morreu no ano 1849. Ele começou numa igreja batista, era pregador itinerante, né, indo de cidade em cidade, e era um pregador que amava as passagens proféticas da palavra de Deus. Então, através de uma chave bíblica, um plano de estudo e tudo, ele passou pelas passagens proféticas da palavra de Deus e se fascinou com o livro de Daniel. E pegando vários versículos, ele começou a juntar os dias e os tempos que Daniel está falando. Ele pegou um versículo no capítulo 8, versículo 15, e no capítulo 12, versículo 12, que está falando no capítulo 8, 14, de 2.300 dias que iriam passar até o santuário de Deus seria reconsagrado. E se baseando, né, nesses dias de Daniel, ele calculou o fim do mundo para o ano 1843.
E falou que então a purificação do templo, aquela reconsagração do templo que iria acontecer, seria a purificação na terra antes da volta de Cristo. Então ele, como ele era pregador, ele pregou com mais ênfase a volta de Cristo, que Jesus realmente iria voltar à terra entre o dia 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Então, nesse período de um ano, ele calculou mais ou menos que seria a volta de Cristo. Muitos seguiram ele, porque nessa época muitas pessoas estavam com esse foco, com essa ênfase, empolgados com a volta de Cristo. E muitos venderam as suas propriedades, venderam tudo que tinham para estar preparado para isso. Bom, acabou que Cristo não voltou em 1844, até o dia em março que ele datou, Cristo não voltou. E Miller falou, então, deve ter tido algum erro de cálculo. E ele se baseou que ele estava usando o calendário errado, o calendário hebraico, mas ele precisava usar o calendário romano, que era uma contagem diferente. Então, usando o novo calendário, ele falou, não, a nova data agora é no final do ano, é dia 22 de outubro de 1844. Aconteceu novamente que Cristo não voltou nessa data também, e esse dia foi conhecido como o dia do grande desapontamento. Que, imagina todos aqueles que venderam as suas propriedades, todos aqueles que estavam esperando fielmente, esse dia não aconteceu. Uma grande desilusão para esse povo. Depois conta que esse homem Miller se arrependeu, falou que estava errado publicamente e voltou nos últimos anos da sua vida para a Igreja Batista. Mas por causa dessa base da pregação, por causa dessa ênfase na volta de Cristo, os seguidores de Miller foram conhecidos como os adventistas. O advento, né, a volta, a chegada de Cristo. Embora ele tenha voltado para a Igreja Batista, ainda tinha muitos seguidores que estavam mais radicais, que falaram, não, a gente não vai abrir mão disso, a gente não vai abrir mão dessa ênfase e tudo. E entre esses seguidores tinha uma mulher que, embora ela nunca tenha tido nenhum cargo, nenhuma posição nessa igreja, foi uma das fundadoras e a pessoa mais influente dessa igreja, que se chama Ellen G. White. Ela nasceu em 1827, então era uma moça, né? Tinha uns 18, 19 anos, quando ela se tornou seguidora, e seguidora fervorosa, e morreu em 1915. E sendo uma das seguidoras de Miller, ela também não queria simplesmente deixar tudo e voltar à igreja estabelecida. E junto com outras pessoas, ela recebeu visões, e foram as visões dela que foram mais impactantes para a igreja. Foi somente um mês depois desse dia do grande desapontamento, em que Cristo não voltou, que ela recebeu uma visão do céu, em que Deus estava falando para ela que Cristo voltou sim, no ano 1843, só que Miller estava com o conceito de o tempo, não o tempo errado, mas o lugar errado. Deus estava falando para ela, o tempo estava certo, foi esse ano mesmo, mas o lugar estava errado. Jesus não voltou para o santuário na terra, mas no dia 22 de outubro de 1844, Cristo entrou no santuário do céu. Ela usou passagens em Hebreus e tudo mais para mostrar que não era aqui na terra que Jesus voltou nesse ano, mas foi no céu. Foi no santuário do céu, que é invisível, ninguém podia ver, ninguém enxergou que Jesus de verdade voltou para purificar o santuário como Daniel tinha profetizado. Então essa senhora Ellen White se tornou a mensageira de Deus para a igreja adventista e se tornou a grande profetisa do adventismo. Todos conseguiram ver o espírito de profecia nela, então isso foi afirmado diante de toda a igreja e todos acreditaram o que ela falava, até que mais tarde todas as doutrinas que foram pregadas na igreja primeiro passavam por ela.
e depois de ser aprovadas, podiam ser pregadas em todas as igrejas. Ela publicou várias obras, tem uns 66 livros, tem revistas e tudo mais, e a obra-prima dela se chama Conflito dos Séculos, que, embora eles acreditem na Bíblia como palavra de Deus, essa obra, Conflito dos Séculos, é praticamente a Bíblia, em aspas, dos adventistas. Bom, com essa ênfase da volta de Cristo, o adventismo cresceu muito, com um zelo evangelístico muito forte. E eles logo mandaram os primeiros missionários para a Suíça em 1874. E hoje em dia tem mais de 5.000 missionários no mundo. Eles são muito ativos. E a evangelização deles é principalmente dirigida aos cristãos, aqueles que já têm o Evangelho, aqueles que já conhecem Jesus, na tentativa de convencer eles dos erros que eles têm e preparando o homem para a volta do Senhor. Hoje em dia tem mais ou menos 17 milhões de membros no mundo inteiro. Eles estão presentes em mais de 200 países. E aqui no Brasil tem mais ou menos 1,6 milhões de membros. Então, certamente é um grupo que está forte aqui, que está crescendo aqui no Brasil também, como no mundo inteiro. E essa noite eu quero expor 7 erros dessa igreja que nós podemos expor e mostrar. Por isso eles não têm nada a ver com a nossa fé evangélica, ortodoxa, com a palavra de Deus. Então, o erro 1 fala sobre os escritos de Ellen White, porque a igreja adventista afirma que todas as coisas que ela escreveu são inspiradas por Deus, tanto como a Bíblia. Então, os livros que a senhora White escreveu são inspirados por Deus exatamente como é a Bíblia. E eles veem esses escritos com o propósito de orientação, instrução, correção para os membros, mas também para interpretar a própria Bíblia. Então, eles usam a Bíblia, como eu já falei, como autoridade para as doutrinas deles, mas eles também usam da mesma forma os escritos de Ellen White. E infelizmente, se você pega as obras dela, você pode encontrar muitos erros, que até coisas que contradizem a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. Quero dar somente 3 exemplos das contradições. Ela diz, por exemplo, que a Torre de Babel foi construída antes do dilúvio, que a Bíblia afirma que não foi assim. Adão foi coroado rei no Jardim de Éden. Não lemos nada disso no relato de Gênesis. E ela diz que Deus teve que chamar um conselho para decidir o que fazer após a queda do homem. Então parece que foi uma grande surpresa para Deus. Opa, o que eu vou fazer agora que o homem desobedeceu e pecou contra mim? E teve que chamar um conselho que não foi nada disso. Tudo isso Deus já sabia que iria acontecer. Além disso, tem várias questões meio estranhas, principalmente de saúde. Algumas dessas são que ela diz que usar remédios é uma maldição, consultar o médico é uma desonra para Deus. Ela até chega a falar que comer ovos torna a sua vida de oração inútil. Então não tem muito a ver com a realidade. Ela propagava também uma dieta vegetariana, enquanto ela mesma comia carne a vida inteira. Então até uma certa hipocrisia da parte dela. Além dos erros, se você comparar os livros dela com outros livros cristãos e até com a Bíblia, você vai ver que ela copiou muitas coisas. Então, ela nem foi a autora de todas as coisas, mas copiou muitos conceitos. Então, em primeiro lugar, a gente já poderia deixar esse primeiro erro e falar, infelizmente, nós precisamos afirmar que os adventistas são uma seita por acreditarem num livro fora da Bíblia, como ser inspirado por Deus. Mas nós podemos continuar. O erro 2, esse erro se chama, na linguagem deles, juízo investigativo. Eu já falei para vocês que ela falou, o
tempo estava certo, Jesus realmente voltou em 1844, o lugar foi errado. Ele entrou no santuário celestial. E nisso Ellen White diz que depois que Jesus entrou no santuário lá no céu, a porta foi fechada e a partir desse momento Cristo está fazendo um juízo investigativo com todos os cristãos. Ainda hoje ele está investigando e foi, então nessa data, 1844, que o julgamento dos cristãos começou. A purificação dos cristãos, como foi no Antigo Testamento no dia da expiação, no antigo santuário, no tabernáculo, quando os pecados foram perdoados do povo de Israel. Então, nesse juízo investigativo, o que acontece? Todos os livros de registro são abertos e Jesus investiga todas as vidas dos cristãos, daqueles que têm Jesus, que andam com Ele, para ver quem são aqueles que vão ser salvos e quem são aqueles que não vão receber a salvação. E Cristo está investigando e, ao Ele achar aquilo que está escrito nos registros, Ele mostra ao Pai aqueles que realmente têm o mérito de desfrutar de todos os benefícios da obra da cruz. Então, do perdão dos pecados. Isso tem a ver se você foi fiel ou se você não foi fiel à lei de Deus. Então, salvo e os pecados perdoados só tem aqueles que entraram no santuário dos céus antes de 1844, que a porta foi fechada, aqueles que estavam dentro estão salvos, mas aqueles que agora querem ser salvos precisam aceitar as doutrinas da igreja adventista para poderem se mostrar fiel a Deus, para que Cristo investigando, não ache nenhuma coisa errada com as nossas vidas. Então, concluindo, nós podemos falar a respeito do perdão dos pecados, que para eles foi no santuário celestial que foi feito para nós o perdão dos pecados. Mas onde a Bíblia diz que nós recebemos o perdão dos pecados? Na cruz do Calvário. Não foi no santuário celestial, num outro lugar, mas foi aqui na terra, foi na terra de Israel, num lugar específico. E ele entrou, sim, no santuário, mas foi logo após a ascensão. Hebreus 1:3 diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, ele não está nos purificando dos pecados, ele não está nos salvando, mas ele já nos salvou. Ele já realizou a purificação dos pecados e logo depois já se assentou à direita de Deus o Pai. Hebreus 8, versículo 1 a 2 diz: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, a qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então sim, ele foi para o santuário celestial, mas ele se assentou lá após o perdão dos pecados, depois que ele sofreu na cruz por nós. E os adventistas dizem que a data em que o perdão dos pecados para nós ocorreu foi 1844. Mas a Bíblia também, novamente, afirma que foi quando ele morreu. Quando Jesus morreu, nós sabemos que ele diz: está consumado. Tetelestai, ele falou, está tudo pago, está consumado, está feito. A obra do perdão dos pecados da humanidade é feita. A gente não precisa mais esperar até uma hora que ele vai investigar o registro da nossa vida e poder mostrar que nós estamos vivendo de forma fiel. Não, já foi feita. Ele não está completando a obra da expiação, como os adventistas dizem, mas a Bíblia diz que Jesus pagou uma vez por todas. Foi uma vez só, ele não precisa mais morrer, ele não precisa mais pagar, ele não precisa mais investigar. E seguindo essa ideia dos adventistas, a gente pode até afirmar que para eles o perdão dos pecados, a salvação é pelas obras e não pela graça.
Porque você tem que se mostrar fiel aos mandamentos e mostrar um caráter aperfeiçoado. Mas o que a Bíblia diz? A salvação é só pela graça de Deus, é pela graça salvadora. Não está baseado na nossa obra, se a gente é fiel hoje ou amanhã, ou lá daqui a 10 anos a gente ainda continua fiel, não. A nossa salvação é baseada em que Jesus fez. Isso já é feito. Você precisa se lembrar disso, que Jesus já sofreu por nós, que nós descansamos hoje nessa obra de Jesus e não precisamos nos preocupar, será que eu sendo fiel amanhã, eu estou fora, perdi a minha salvação. Não. E por eles precisam aceitar as doutrinas e se comprometer com a igreja adventista. Mas a Bíblia diz, você não precisa aceitar alguma doutrina, alguma igreja, você precisa aceitar mim, Cristo, como pessoa. João 5, versículo 24 diz, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Se você aceitou Jesus, você não pode ser mais condenado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você já passou da morte para a vida. Então você não precisa temer que um dia Jesus vai investigar a sua vida e achar que você não foi fiel lá uns anos atrás ou lá para frente. Hebreus 9, 28 diz, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Nós estamos aguardando a volta de Jesus, não para tirar o nosso pecado agora, mas para nos salvar, para nos resgatar, para nos arrebatar daqui. Ele se ofereceu como sacrifício uma única vez, uma vez por todas, para perdoar os nossos pecados. Então, não existe um juízo investigador em que ele está investigando a nossa vida ainda. Não existe nada disso. Erro número 3, a exclusividade da igreja adventista. Eles se consideram a única verdadeira igreja que pode salvar, que pode levar alguém para Jesus, para o Pai. Todas as outras igrejas, por eles, são consideradas a grande Babilônia, que você pode ler em Apocalipse, que na verdade é totalmente contra Deus. Então nós somos considerados a grande Babilônia e por isso eles até se recusam a cooperar ou a trabalhar juntos de alguma forma. Até que, por exemplo, hoje em dia, no Conselho dos Pastores de São Vicente, não existe igreja adventista que está lá. Se eles fossem irmãos, eles também queriam estar em unidade de alguma forma. Mas eles se veem como igreja remanescente dos últimos dias. Só eles que são a verdadeira igreja, aquela igreja que vai permanecer até o fim. E eles usam, por exemplo, um versículo em Apocalipse 12, versículo 17, que diz, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então eles pegam esse versículo e falam, nós, adventistas, somos o restante da descendência. Nós somos aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis, principalmente por guardar o sábado, enquanto os outros guardam o dia errado. E a gente ainda vai falar sobre isso. Então a exclusividade também mostra que eles são uma seita, eles não fazem parte do corpo de Cristo como aqueles que fazem parte do corpo global de todos os crentes que estão em Cristo Jesus, mas eles se veem como a única igreja que tem a salvação. Erro número 4, a respeito do batismo. Eles dizem que você tem que se batizar para ser salvo. Se você não passa pelo batismo, você não pode ser salvo. Mas a Bíblia diz que a salvação é somente pela fé, não por obras. E o batismo se torna uma obra se fosse necessário para ser salvo. E a gente sabe que o ladrão da cruz, ele não podia se batizar. Ele nem podia descer para fazer mais nada. Mas Jesus falou para ele, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, a gente vê que o batismo
não têm essa necessidade, ou essa importância na palavra de Deus como eles colocam. É importante sim, mas não para a salvação. Erro número 5. Eles dizem que as almas dos justos dormem até a ressurreição. Isso também se chama sono da alma. E se vocês lembram, os TJs, Testemunhas de Jeová, têm a mesma doutrina. Também dizem que quando você morre, você entra num estado de silêncio, de inatividade e de inteira inconsciência até a ressurreição dos corpos. Então você morre e não sabe mais o que acontece, você simplesmente um estado de sono. Você está como se você estivesse dormindo. Mas a Bíblia ensina que você está bem consciente quando você morre. Após a morte, esperando o dia da ressurreição dos nossos corpos, você vê tudo o que está passando. Por exemplo, a história de Lázaro e o homem rico em Lucas 16 nos mostra que ambos estavam conscientes, tanto o homem rico como o homem pobre, Lázaro, o justo e o injusto, estavam bem conscientes após a morte. E quando você vê em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, quando apareceram Moisés e Elias com Jesus, eles não estavam num estado silencioso, inativo e totalmente inconsciente. Porque fala lá na palavra que eles conversaram com Jesus, que eles estavam com Jesus, totalmente conscientes daquilo que estava acontecendo. Paulo nos lembra em 2 Coríntios 5:8, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Então, estar ausente do corpo está na presença do Senhor. Não é um estado de sono que você nem enxerga, nem vê, nem experimenta o que está passando, mas você vai experimentar muito fortemente o que é estar na presença do Senhor. Fechando os olhos aqui e abrindo os olhos no céu, na presença de Jesus. Erro número 6. Eles também falam da aniquilação dos ímpios. Que os pecadores, os ímpios, aqueles que não aceitaram Jesus, serão exterminados para sempre, após a morte. Isso também é a mesma coisa que as testemunhas de Jeová falam. Não é incrível? Duas doutrinas que são iguais nessas duas igrejas. Eles dizem que não há inferno e não há tormento perpétuo para os ímpios. A senhora White, a profetisa dos adventistas, até falou que essa teoria do castigo eterno que a Bíblia ensina ela diz isso, é uma das doutrinas falsas que constituem o vinho das abominações da Babilônia. Então nós, como a grande Babilônia, ensinando isso, é uma das grandes abominações que nós temos como doutrina. Mas é isso que a Bíblia ensina. Ainda que o mundo não goste, ainda que a gente às vezes não queria que fosse assim, mas é assim. Marcos 9, 47 a 48, Jesus afirma que existe um inferno. E ele diz, e se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então existe um castigo eterno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Existe um inferno. Apocalipse 20, versículo 10, diz que o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então esse lago de fogo foi preparado para o diabo e todos que seguem o diabo. No caso, a besta e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta. Eles serão atormentados nunca, serão exterminados para sempre, não. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Quer dizer, existe uma eternidade para os ímpios, e isso será um castigo eterno. E Apocalipse 20, versículo 15 diz, quem também vai estar nesse lago de fogo, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Então vai ter um julgamento sim, mas
Jesus não vai investigar se a gente foi fiel ou não. Ele vai simplesmente investigar e ver e mostrar para o Pai que nós acreditamos e cremos no sacrifício de Jesus na cruz. Todos os outros que não têm o nome no livro da vida serão lançados no mesmo lago de fogo onde está o diabo e o anticristo e o falso profeta. Então, não vai ser aniquilado ninguém, mas todos vão passar a eternidade em algum lugar. Erro número 7 agora. Quero passar o restante do nosso estudo falando sobre a questão do sábado, porque essa é a coisa mais importante para os adventistas. E foi numa visão dessa senhora Ellen White, em que ela viu que o mandamento sobre o sábado seria o mais importante. Foi num dia que ela viu uma visão que foi de Deus. Ela diz que eles acreditam firmemente que é inspirada por Deus. E ela viu uma arca no céu. E na arca tinha os 2 mandamentos que se destacavam das outras coisas na arca de uma forma especial. E olhando para os 10 mandamentos, ela viu o 4º mandamento se destacando dos 10. E o 4º mandamento, de guardar o sábado, se destacou dessa forma. Estava dentro de um círculo de luz. E nisso ela concluiu que eles precisavam dar mais atenção ao 4º mandamento comparado com todos os outros. E na época realmente foi o mandamento mais negligenciado, e ela sentiu que essa era a ênfase agora, o 4º mandamento. Ela depois diz que guardar o sábado vai ser o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os descrentes. E que o sábado, guardar o sábado, seria o selo de Deus para a salvação. Qual é o selo que nós temos para a salvação? O Espírito Santo. Mas eles consideram guardar o sábado como o selo de Deus para a salvação. Eu quero ler a crença deles, o que eles dizem a respeito do sábado. Eles dizem que o 4º mandamento da lei de Deus requer a observância do sábado como dia de descanso, adoração e ministério. Deve ser observado no 7º dia da semana, especificamente a partir de sexta-feira do pôr do sol até o pôr do sol do sábado. Então essa é a crença deles. Essa é a importância do sábado, como sinal de lealdade. Porque para eles não guardar o sábado, se você não guarda o sábado, você nos olhos deles não é cristão. Você não vai para o céu. E além disso é um sinal de apostasia. E todos aqueles que não guardam o sábado, eles dizem que não vão poder resistir de receber a marca da besta. Então para eles o sinal da apostasia é o sinal da besta, não guardar o sábado. Hoje em dia eles podem até dizer, algumas igrejas adventistas mais liberais, que é simplesmente um sinal de santificação. Você vai ser salvo ainda não guardando o sábado, mas se você obedece realmente a Deus, se você é salvo, isso vai se mostrar na obediência dos mandamentos. E se você não guarda o sábado, está mostrando que você não tem frutos de uma salvação. Então, nisso também tem um peso sobre você, se você fala com o adventista. E para nós, então, surge essa pergunta, se levanta a questão, nós devemos guardar o sábado? Será que nós estamos errados? Será que a gente deve se sentir condenado quando um adventista fala com a gente e a gente vê, puxa, será que é isso que nós devemos fazer? Será que nós estamos errados diante de Deus? Em primeiro lugar, falando do sábado, eu quero falar as afirmações dos adventistas. Eles dizem, como eu já li na crença deles, a gente deve guardar o sábado como manda a lei de Moisés. Como está escrito no Antigo Testamento, nós também devemos guardar o sábado. Eles vão, além disso, eles vão mais para trás para o relato de Gênesis e falam que o sábado veio antes da lei. O sábado já foi dado através da criação. E por isso, esse mandamento de Deus, comparado com os outros mandamentos, é universal, é para todo sempre, que não tem nem a ver com a lei de Moisés, mas já foi dada na criação.
porque Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Eles dizem que esse 7º dia é o sábado e por isso é dado para sempre. Mas o que nós podemos argumentar? Nós sabemos que Deus deu esse relato para nós como exemplo. Como exemplo, o Deus Todo-Poderoso não precisava descansar. Ele não precisava tirar o 7º dia para descansar, porque ele sempre está totalmente relaxado com todas as forças que ele precisa. Mas nós precisamos trabalhar 6 dias e descansar 1 dia na semana. Deus nos conhece, Deus sabe que a gente não é todo-poderoso, a gente precisa descansar. A gente está em corpos mortais, corpos que se cansam, corpos que não aguentam tudo que o mundo lança para nós. E por isso, Ele estabeleceu esse exemplo para nós. Trabalhar 6 dias e folgar 1 dia, descansar 1 dia. Que nós precisamos de 1 dia de descanso. 1 dia que no mínimo 1 dia que a gente pode dedicar para um tempo com Deus, para estar em comunhão com Deus. E Marcos 2, 27 diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A gente não foi feito para o sábado, mas o sábado foi dado para nós como descanso. O 7º dia na criação foi dado para nós como descanso. E se você lê o relato em Gênesis, Deus nem se refere a um dia específico, segunda, terça, quarta ou sábado, o que for. Ele nem deu a ordem de guardar esse sábado. Ele falou, guarda o 7º dia. Mas no começo ele não falou o sábado. E pensa um pouquinho comigo. Sendo simplesmente lógico, argumentando com a lógica, se Deus criou o homem no 6º dia, e ele descansou no 7º dia, então o 7º dia da criação seria o primeiro dia do homem. Ele foi criado e já logo no próximo dia é dia de descanso. Que beleza, né? Não seria um pouco injusto até o homem ser criado e no próximo dia já pode descansar? Mas se a gente pensa nessa lógica, o 7º dia na semana do homem seria sexta-feira. Porque se ele foi criado, sexta-feira, e sábado já vem o primeiro dia de descanso, então ele deveria, na verdade, trabalhar 6 dias e o descanso do homem seria sexta-feira. Então isso não faz sentido nenhum, pensando de forma lógica. Mas eles dizem que até o Novo Testamento, tirando fora todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento também nos manda guardar os mandamentos. E os mandamentos querem dizer, os 10 mandamentos guardar o sábado. Apocalipse 14, versículo 12. Eles vão lançar isso, eles vão desafiar você, dizendo aqui em Apocalipse 14, 12, diz: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Se você quiser perseverar, você precisa obedecer aos mandamentos. E 1 João 2,4, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Se você pensa sobre esses versículos e a forma que eles são apresentados, você vai ficar com um grande peso, você vai ficar com um grande fardo. Será que eu estou errado? Será que eu preciso também guardar o 4º mandamento? Guardar o sábado? Não estou fazendo. Qual será a nossa resposta? Eu quero falar o restante agora sobre o argumento cristão, o argumento que nós temos. Em primeiro lugar, se você olha em Êxodo, você lê que esse mandamento foi dado para a aliança entre o Deus e o povo judeu. Êxodo 20, versículos 1 e 2 diz: e Deus falou todas estas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Olhando bem objetivamente, Deus tirou que povo da escravidão do Egito? Historicamente, o povo de Israel. Ele está falando essas coisas para o povo de Israel, a aliança entre Deus e o povo de Israel. Vamos ler agora o que ele diz no 4º mandamento, Êxodo 20, versículo 8 e 10 a 10. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos.
Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então, repousar do trabalho semanal foi a ordem para o povo de Israel. Eles deveriam fazendo isso lembrando de quê? Da libertação do Egito. Deuteronômio 5, versículo 15 diz isso. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Então, para descansar do trabalho semanal, das coisas difíceis durante a semana, e para se lembrar que Deus tirou o povo de Israel com mão poderosa, com braço forte da escravidão do Egito. Então, nós vemos isso no Antigo Testamento. E nós vamos para o Novo Testamento e nós vemos que todos os mandamentos dos 10 são repetidos por Jesus, por Paulo, são de alguma forma ensinados. Mas o quarto mandamento de todos, surpresa, grande surpresa, não é repetido no Novo Testamento. Jesus não ensina especificamente como ele ensina sobre os outros 9 mandamentos. Então, o sábado não foi dado para a igreja. O sábado, enquanto os outros, Jesus traz para o Novo Testamento, para a sua igreja, não matarás, não adulterarás e tudo isso. O sábado não é trazido para a igreja. E se a gente quiser falar sobre o maior mandamento, então, qual é o maior mandamento? Ellen White falaria que esse mandamento se destacou de todos os outros. Esse é o maior mandamento, guardar o sábado. Mas o que Jesus disse em Mateus 22, 37 a 38? Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Se Jesus falou que não é guardar o sábado, mas amar o Senhor sobre todas as coisas, com tudo que nós somos, então esse é o maior mandamento. Esse que deve ser a supremacia, que deve ter a importância na nossa vida. E a gente deve falar para as pessoas sobre isso, o quanto nós amamos o Senhor e não o quanto nós guardamos um dia ou outro dia, um sábado, um domingo, o que seja. E como eu falei, os mandamentos e o sábado foi a aliança entre o povo de Israel e Deus. Nós podemos agora falar sobre a nova aliança que nós temos. Nós não fazemos parte da antiga aliança. Nós não sacrificamos animais. Nós podemos comer porco. Nós não temos nada de levítico que fala o que nós podemos comer ou não comer. Mas Jeremias 31, versículo 33 diz que esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Deus colocou as suas leis em nosso coração. Hoje Ele habita em nós através do Espírito Santo. Essa é a nova aliança que nós podemos desfrutar. Diferente da aliança que o povo de Israel tinha. E Jesus veio para cumprir toda a lei da antiga aliança. E não há mais requerimento para nós, para a salvação, guardando o sábado, ou cumprindo todas as leis, porque Jesus já cumpriu através da sua vida santa, piedosa, sem pecado nenhum. Colossenses 2, versículo 14 diz que cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nós era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Através da morte, quando ele foi pregado na cruz, ele desfez tudo isso, ele cancelou, ele tirou toda essa escrita de dívida, que é a lei de Moisés, as ordenanças, tudo que era contrário a nós, porque jamais podíamos cumprir a lei. Se você erra num ponto da lei, você errou em toda a lei. E como cada um de nós é pecador, nasceu pecador, já errou no mínimo numa lei, nós quebramos toda a lei.
Isso era contrário a nós, mas Jesus cancelou tudo isso. Jesus a removeu, Jesus nos deu total perdão de todos os pecados. Então Jesus aboliu a lei como base para a salvação. Nós não temos mais a lei como base da salvação, nenhuma lei como base da salvação. E ele diz em Mateus 12:8, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quem é acima do sábado é Jesus. Ele é o Senhor do sábado. E mais ainda, nós lemos na palavra de Deus que Ele não está somente acima do sábado, mas Ele é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Hebreus 4, versículos de 9 a 10, diz assim: assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Deus não descansou das suas obras no sétimo dia? Se nós entramos no descanso de Deus, se nós permanecemos em Jesus, estamos em Jesus, nós também descansamos das nossas obras. É simplesmente parar de apresentar as nossas obras diante de Deus. Como a gente vai ganhar algum mérito diante de Deus? O que nós podemos apresentar? Falar que a gente guardou o sábado fielmente? Não adianta nada. Falar que a gente não está mentindo? Não adianta nada. Mas nós podemos descansar naquilo que Jesus fez. Jesus já morreu na cruz, é nisso que nós descansamos, é nessa obra que nós descansamos. E além disso, o Novo Testamento fala em Colossenses 2, 16 e 17, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Jesus. Tudo que a gente vê no Antigo Testamento é uma sombra, né? Nos aponta para Jesus, nos mostra Jesus. E ele fala aqui, é interessante, ele traz 3 categorias diferentes. Olha, que ninguém os julgue em relação a alguma festividade religiosa. Aquelas festividades que aconteceram todo ano. E também em relação às celebrações das luas novas, que aconteciam mensalmente. E também em relação aos dias de sábado, semanalmente. É isso que o apóstolo Paulo quer nos falar. Não deixa que ninguém julgue vocês, né, se vocês guardam o sábado ou não, ou então outras coisas mensais ou anuais. Todo dia para nós é dia de adoração, dia em que a gente pode descansar no Senhor, em que a gente pode descansar do nosso trabalho. Um dia Deus requer, e um dia nós podemos dar para Ele, mas não importa se é um sábado, se é um outro dia. É isso que o apóstolo também traz muito mais de forma mais clara em Romanos 14, versículos de 5 a 6, ele diz: há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Então, guardar o sábado não pode ser um mandamento. Porque se fosse um mandamento, o apóstolo Paulo não falaria que o homem pode escolher. Se o homem tem a escolha, não é mandamento. Se fosse mandamento, se Deus estaria mandando, não teria escolha. Mas o apóstolo diz, tem as pessoas que considerem todos os dias iguais, tem pessoas que considerem um dia mais sagrado que o outro. Cada um deve estar convicto. Se você está convicto que é domingo, então adore o Senhor no domingo. Se você está convicto que é sábado, adore o Senhor no sábado. Não é que os adventistas não têm a liberdade, né, como cristãos, para adorar o Senhor no sábado. Todo mundo tem essa liberdade. Pode adorar na quarta-feira, somente se quiser. Ou no sábado, o que for. Mas a Bíblia nos fala que ninguém pode julgar o outro por considerar um dia melhor do que o outro, mais sagrado do que o outro. Ou então todos os dias iguais.
Se você quiser fazer um culto todos os dias da semana, que ninguém julgue vocês, não há condenação para vocês. Mas que ninguém te julgue por considerar um dia melhor do que o outro. Esse problema parece que não é de hoje, não é de ontem, mas já vem de um bom tempo atrás, né? Até no começo da igreja nós vemos a mesma questão. No começo só eram os judeus na igreja, mas chegou a hora que os gentios se converteram e aí surgiu a questão: o que a gente faz com os gentios? Eles não conhecem as leis judaicas, eles não conhecem a lei de Moisés. Será que os gentios devem seguir as leis, a circuncisão, todas essas coisas, guardar os mandamentos? E tinha um grupo mais ou menos parecido com o grupo dos adventistas hoje. Esse grupo eram os judaizantes, que estavam sempre atrás de Paulo, falando que os gentios que se converteram devem também se circuncidar, devem também obedecer à lei de Moisés. Era Jesus e a lei de Moisés para ser salvo. E chegou a um ponto que isso trouxe tanta confusão que os cristãos chamaram um concílio. Vamos nos reunir, vamos estar em Jerusalém, todo mundo junto, para decidir os gentios vão precisar seguir ou não a lei de Moisés. E qual foi a conclusão nesse concílio? Para essa época eles falaram em Atos 15, versículo 19 e 20... Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Então, eles não precisam seguir essas coisas da lei de Moisés, circuncisão e tudo. Eles só falaram ao contrário: devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Essas 3 coisas por quê? Principalmente para não fazer os judeus na congregação tropeçar, porque tinha muitos judeus. Eles queriam estar de forma culturalmente sensíveis aos irmãos judeus. Mas você vê, além disso, além dessas 3 coisas, não tinha sábado nenhum. Eles falaram: vocês não precisam guardar o sábado para serem cristãos, para serem salvos. Então, nada disso no Novo Testamento. Agora nós podemos falar: por que domingo então? Já que não é sábado, por que nós estamos nos reunindo geralmente no domingo, como o dia principal da semana? E a gente pode começar primeiro porque Jesus ressuscitou num domingo, no primeiro dia da semana. Esse é o maior acontecimento da humanidade, que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas você também pode ver outros acontecimentos na história da igreja. O Espírito Santo foi dado num domingo, no dia de Pentecoste, em que a igreja nasceu praticamente, e muitas outras coisas aconteceram no domingo. Jesus se mostrou após a morte nos domingos. Mas eu quero trazer 3 versículos que nos mostram isso também. Atos 20, versículo 7, que diz: no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. Então, no livro de Atos, embora nós vemos os discípulos judeus indo para o templo, guardando o sábado por serem judeus, como a igreja cresceu e também entraram os gentios, nós vemos que cada vez mais foi o primeiro dia da semana em que a igreja se reuniu. E nesse caso de Atos 20 tinha o partir do pão, uma prática importante para a igreja, e o ensino da palavra. Vamos ver outra passagem, 1 Coríntios 16, versículo 2. Diz aqui que no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, Paulo estava escrevendo para a igreja: olha, quando vocês se encontram no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe o dízimo, separe a oferta, para não fazer confusão. Então, mais uma prática importante da igreja, e nós vemos o culto no primeiro dia da semana. E agora Apocalipse 1, versículo 10. João, falando da visão, ele diz: no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta.
E esse termo dia do Senhor é a primeira vez no grego que ocorre esse dia do Senhor. Também é outro termo do que usado de dia do Senhor no Antigo Testamento. Com certeza vai ter o dia do Senhor em que o Senhor vai voltar, mas o dia do Senhor, aqui no original, o grego sugere um termo formal, falando do dia de adoração da igreja. Então, aqui adiante nós vemos o dia do Senhor em que a igreja se reúne, e que também é usado esse termo pelos pais da igreja, pelos cristãos que nós reconhecemos como aqueles que perseveraram na fé, que passaram a fé ortodoxa para frente, e todos eles guardaram também esse dia do Senhor, o domingo, o primeiro dia da semana. Ignácio, Tertuliano, Cipriano, Eusébio, todos eles no primeiro, no segundo século antes de Constantino. Antes que os adventistas falam, não, foi o Papa, foi Constantino, esse primeiro imperador cristão, que falou que não, domingo é o dia em que nós devemos adorar o Senhor. Mas foi antes de Constantino. Não foi Constantino que instituiu esse domingo. Foi ele simplesmente que oficializou alguma coisa que já existia. Todos os cristãos já se encontravam no domingo. Então ele falou no concílio, então, isso que vai ser o dia dos cristãos. Ele simplesmente falou aquilo que deveria ser, que já existia. Mas guardar o domingo para o cristão é bíblico. Guardar o sábado para os judeus pode ser bíblico, mas para nós cristãos não. Então nós podemos concluir que os adventistas podem aparecer bem atraentes para alguns cristãos. Até pela mistura da verdade com o erro, enganam muitas pessoas sinceras, pessoas que querem buscar o Senhor, pessoas que querem conhecer Jesus. Mas eles, infelizmente, têm desviado também muitos cristãos das suas igrejas. E por quê? Porque simplesmente falta alguns aspectos básicos de interpretação bíblica. Se o povo simplesmente olhasse para o contexto, tivesse algumas regras de interpretação do texto bíblico, jamais a pessoa iria cair nesse erro. Jamais a pessoa não poderia enxergar os erros e as interpretações falsas do adventismo. Como começou? Através de alguns versículos de Daniel que foram tirados, montaram um esquema da volta de Jesus, foi errado, assim também continuou. Mas se a gente está na palavra de Deus, nós podemos facilmente enxergar esses erros e expor e falar para outras pessoas que não é um bom lugar para se congregar, não é uma igreja que nós podemos recomendar ou sugerir. E principalmente nós não precisamos estar condenados pelo fato que nós nos encontramos no domingo e eles guardam o sábado. Então eu creio que com isso nós estamos mais preparados para enfrentar esse desafio, para ministrar para irmãos que de repente congregam lá e estão sendo enganados, e nós podemos orar por eles. Então vamos fazer isso agora. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos traz a verdade, que nos mostra, Senhor, através de regras tão fáceis de interpretação, Pai, nos guardando dos erros, nos guardando das mal interpretações da Bíblia. Obrigado, Senhor, que nós estamos livres disso, que nós podemos enxergar onde pessoas erraram, e ainda bem que o Senhor Miller se arrependeu e se desviou dessa doutrina errada, mas outros ainda estão nela, Senhor. E nós te pedimos, abre os olhos dessas pessoas, principalmente dos nossos irmãos, que realmente aceitaram o Senhor Jesus, estão descansando somente na obra de Jesus, mas acreditam que, como legalistas mesmo, acreditam que é só o sábado que deve ser guardado. Pai, abre os olhos desses irmãos, Senhor. Desvia eles dessa doutrina errada. Traz eles, Senhor, para uma igreja verdadeira, para o corpo de Cristo, Senhor. E nós te pedimos que a nossa fé seja fortalecida cada vez mais. Que a gente, Senhor, estudando a Tua palavra, seja mais forte para também enfrentar, Senhor,
questões assim do sábado, questões, Senhor, da vida após a morte, que a gente esteja sempre pronto para dar uma resposta da esperança em nós, da razão da esperança que está em nós. E obrigado que nós temos uma, Senhor. Essa é a melhor coisa da nossa vida, que nós não cremos com uma fé cega, mas com uma fé que está baseada em fatos e em razões. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.